Antes da gente dar início aqui no capítulo 16, você prestou atenção em algo que o capítulo 15 deixou claro? Talvez você não prestou atenção, mas eu vou fazer você refletir, quer ver só? Dá uma olhadinha aqui, ó. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então perceba que só passou 3 dias e o povo já estava murmurando. Sabe o que é isso? É um temor momentâneo. E isso acontece também comigo e com você. Aquele temor momentâneo. Deus fala e a gente teme. Passa-se um dia, 2, já passou-se o temor. Deus te deu algo, Deus te abençoou tremendamente, você treme, você teme, você acredita, mas passou-se mais alguns dias, pronto, já não tem mais o temor. Está acontecendo com o povo de Israel, sirva de lição para nós. Não imite o erro deles. Tenha um temor inabalável. Amém? Bora voltar para o texto. Essas primeiras diz: partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Não se esqueça dessa parte aqui, ó. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Lembra que Deus fez com que na morte dos primogênitos, capítulo 12 do livro do Êxodo, ali tornasse-se o dia primeiro. A saída deles do Egito tornou-se ali o primeiro dia do mês. Agora, o texto aqui já está dizendo aos 15 dias do mês segundo. Ou seja, um mês, né, para você entender. Já passou-se um mês e 15 dias que eles saíram da terra do Egito. Eles estão caminhando rumo à terra prometida, certo? Sempre preste atenção nos detalhes do texto. Verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel, olha isso aqui de novo, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Aqui é a segunda murmuração do povo. Marque a primeira, capítulo 15, a segunda, aqui, capítulo 16. Verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pães dos céus. Olha isso daqui, ó. Deus está dizendo que eu vos farei chover pão dos céus. Mas veja o motivo que vai fazer com que o Senhor faça descer pão do céu ao povo de Israel. Preste bem atenção. Continuando o texto. E o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Olha aqui o motivo, ó. Para que eu veja se anda em minha lei ou não. Esse aqui é o primeiro motivo e o principal motivo. Mas tem outro motivo ainda. Preste atenção. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto, olha aqui, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Então veja, esse daqui é o segundo motivo. Perceba que o primeiro motivo é: vocês me temem. Eu quero saber se vocês andam em minha lei ou não. E o segundo motivo é, como você leu aqui, eu estou ouvindo as vossas murmurações contra mim, diz o Senhor. Esse é o motivo do maná, do pão, né, que desce do céu. Então, já não é sinal de bênção. Eu acho que você já ouviu, né, ministérios com o nome de maná do céu, pão do céu, algo do tipo, né? Pois é, aqui estão os dois motivos: andar na lei do Senhor e murmurações, murmuradores, ok? Aí continua aqui o texto e olha a frase como está aqui na minha versão. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Não está estranha essa frase? Tá. Não está parecendo que ela está errada? Sim, e está. Mas lembra, nunca se esqueça de tudo que eu falar. Lembra. Vai lá, gente, dá uma olhadinha, procura, se informa, estude. Você está aqui para aprender e eu estou aqui para te ensinar. Vai numa outra versão. Você vai ver que essa fala aqui vai estar mais ou menos assim, no geral. Quem somos nós para murmurar contra vocês? Ou quem são vocês para murmurar contra nós? Ou também tem uma outra tradução que vai dizer: quem somos nós para murmurar contra o Senhor? Certo? Sempre veja outras traduções
para uma melhor compreensão, certo? Versos 8. Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e, pela manhã, pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Perceba que o que mais está repetindo no texto é a palavra murmuração. Nunca se esqueça disso. O texto está informando o que é que ele quer passar para você que está lendo. Murmuração, certo? E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram-lhes uns aos outros: Que é isso? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que puder comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele pela manhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isso é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes comer no forno, cozei-o, e o que quiserdes comer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Veja que Deus disse: Não é para sair colhendo no sábado, no 7º dia. Mas ainda teve gente que estava desobedecendo. Por isso veio a pergunta: Até quando esse povo vai recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? É Deus falando a Moisés. Verso 29. Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou, olha isso aqui, eu preciso que você preste muita atenção nesse verso 31, olha só. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Então, pera, quem é que deu o nome do pão que descia do céu, Maná? Não foi Deus, não foi Moisés e muito menos Arão, foi o povo. Pronto, abriu-se os seus olhos, né? E o seu entendimento. Por quê? Você já deve ter ouvido, porque eu já ouvi gente pregando e dizendo: Deus deu o maná, porque Deus colocou o nome Maná. Não, e nem Moisés, ninguém. Foi o povo que chamou maná, ok? Se eu fosse você, eu pesquisaria essa palavrinha maná aqui, o seu significado, tá bom? Eu acredito que o texto já deva ter falado, mas se você quiser, pesquise a informação que você possa ser que precise com um pouco mais de clareza, certo? Aí ele continua: E era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná,
e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram ao termo da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte do efa. Bom, gente, o livro do Êxodo, eu estou fazendo com você o quê? Tópicos. Então você vai ouvir muito essa palavrinha tópico, tópicos, enfim, até cansar. Por quê? Cada livro é um jeito, cada livro vai ser uma forma e cada livro vai ser um ensino diferente. E esse aqui é os benditos dos tópicos, certo? E o que eu estou fazendo agora para ficar um pouco mais dinâmico? Eu estou fazendo como que a frase e já o seu paralelo. Mas são tópicos, ok? São pontinhos ali que você, na hora que você olhar aquela observação, aquele subtítulo, aquela palavra, você bate o olho, já sabe o que vai falar. Bom, então na nossa repartição, como que ficaria? A primeira, murmuração versus indignação. A outra seria ordem versus desordem. E numa outra seria obediência versus desobediência, ok? Se você não entende essa repartição, volte lá desde o capítulo 1 para você entender o porquê dessa repartição e o porquê nós estamos fazendo assim, tá bom? Porque senão a gente vai sempre repetir e nunca vai sair disso, certo? Eu te vejo no próximo capítulo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Ó, se esses vídeos estão te ajudando, te abençoando, esclarecendo algumas dúvidas, se você está aprendendo aqui e ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui nesse canal, assim a gente vai entender que nós estamos crescendo porque está edificando a sua vida e está te abençoando. Amém? Te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.